Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, hoje a gente vai dar início aqui a mais uma aula do nosso ensino remoto, certo? A nossa aula de hoje, o tema vai ser esportes, tá certo? Mais precisamente, esportes de marca e de precisão. A gente vai entender o que é isso e como é e mostrar alguns exemplos desses esportes de marca e precisão. Vou botar para vocês aqui slides para facilitar, ok? Aqui, vamos dar início, tá bom? Então, pessoal, como a gente sabe, em qualquer esporte, né, a gente precisa de um resultado, né? A gente precisa de um vencedor. Então, como no futebol, para definir o ganhador da partida, a gente utiliza o critério de quantidade de gols, né? Para definir um vencedor e tudo isso, a gente utiliza o critério de quem fizer mais gols, quem vence a partida, não é isso? Então, nos esportes de marca e de precisão, o critério é um pouquinho diferente. Não é a quantidade de gols, tá entendendo? E sim outros critérios que eles utilizam. Então, vou mostrar para vocês uma definição e uns exemplos, tá bom? Primeiro, a gente vai começar por esportes de marca. Os esportes de marca, pessoal, são aqueles esportes onde a comparação dos registros mensurados é feita em segundos, metros ou quilos. Por exemplo, todas as provas de atletismo, como também patinação de velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso e etc. Então a gente vê aqui que os critérios utilizados para definir o vencedor, diferentemente do futebol, do vôlei, não é a quantidade de gols ou de pontos, e sim a questão dos segundos que foi gastos para fazer aquela prova, os metros que foram obtidos, por exemplo, de um salto, aquelas provas de atletismo que tem as provas de salto, quem for mais longe, questão da distância, que é os metros, né? Quem for mais longe é o vencedor. E temos como exemplo também o levantamento de peso, que é aquela questão da quantidade de peso que você consegue levantar, os quilos que você consegue levantar. Então, essa é uma definição dos esportes de marca, que as marcas são segundos, metros ou quilos, para definir o vencedor. Um exemplo de provas com segundos é as corridas de atletismo, né? Os revezamentos, as corridas de atletismo, que é utilizado o critério dos segundos, né? Quem for mais rápido vence a prova, né? Aí nessa primeira imagem aqui no canto superior esquerdo a gente vê um atleta tentando ultrapassar, né, uma barra. Essa aí é a questão da altura, né? Então tem que chegar a uma determinada altura para ultrapassar isso aí. Se ele conseguir, aí ele pontuou, né? Nesse de baixo aqui a gente tem uma mulher dando um salto horizontal, né? Então, nesse caso aí, a medida utilizada para calcular os pontos, calcular, definir o vencedor, é os metros, né? Quem for mais longe consegue pontuar mais e no final pode ser que seja o vencedor, né? Temos aqui também no ciclismo, né? Que é, dependendo do tipo de prova, é nos segundos utilizados para vencer a prova, né? Então, aí é levantamento de peso agora, que é a questão dos quilos, né? Quem conseguir levantar mais quilos vai pontuar mais do que aquele que levantou menos quilos. Então é a questão da medida quilo, diferentemente das outras modalidades que a gente tem mais afinidade, como futebol, voleibol, né? Que é mensurado em gols é, e em pontos na questão do vôlei, né? Sets, essas questões aí. Então aqui os critérios utilizados são outros, não são pontos, são segundos, metros ou quilos. E no final de tudo dá uma somatória total e a gente define o vencedor por isso aí. Então, e agora esportes de precisão. Esportes de precisão são aqueles em que a gente utiliza a pontaria para pontuar, tá bom? Então temos aqui, ó, esportes de precisão. Arremesso e lançamento de um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, como por exemplo, bocha, curling, croquet, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro esportivo, etc. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos dessas modalidades que a gente falou.
Então, pessoal, esportes de precisão são praticamente esportes que dependem basicamente da sua pontaria, da sua precisão em acertar aquele determinado alvo, tá bom? Então, por exemplo, no tiro esportivo, é um esporte, você precisa acertar um alvo, né? Então, sua pontaria, sua precisão em acertar aquele alvo é onde vai definir os seus pontos e onde vai definir o ganhador, tá bom? Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Esse primeiro, que a gente está vendo aqui no canto superior esquerdo, é a bocha. Um jogo onde você... É como se fosse uma sinuca, né? Só que você joga com as bolas maiores e você joga em pé. Você não usa taco, tá bom? Esse segundo é o curling. É uma prova olímpica, né? Que a gente vê muito nos Jogos Olímpicos. E eles lançam, né? Como se fosse um disco grande, né? Que parece uma panela. Com o objetivo de acertar um alvo lá na frente. Que ele fica em cima, você joga ele com o objetivo que ele fique em cima de um alvo. Então isso é a sua precisão em colocar a quantidade de força que precise, ficar mais perto ou até mesmo ficar em cima do alvo, propriamente dito. Temos aqui também o golfe, que é um esporte que exige muita precisão, né? Numa distância dessa aqui, se você colocar muita força, vai passar do buraco. Se você colocar pouca força, não vai chegar no buraco. Então, essa é a característica dos esportes de precisão. A pontaria e a precisão no movimento. No caso do golfe, temos aqui um exemplo da sinuca também, né? A gente joga bastante, principalmente como lazer, né? Não é nem como esporte, mas é um esporte sim. A gente utiliza muito ele como nos nossos momentos de lazer. Então a precisão no movimento, a pontaria é muito interessante. Isso é o que caracteriza um jogo, um esporte de precisão. E é a pontaria, em alguns esportes, no caso do tiro ao arco, o tiro esportivo. E a precisão também é a questão da força que você coloca. Você ter o controle da força e saber a quantidade exata de força ou aproximada, tá bom? Então, recapitulando aqui para vocês, esportes de marca são esportes onde, ao invés de utilizar gols, como a gente usa no futebol, handebol, né, nos jogos mais tradicionais que a gente conhece, aqui não é, os pontos não são somados em gols. Aqui são calculados em segundos, metros ou quilos. Sua pontuação vai ser medida através do resultado que você obteve. Se for uma prova que utiliza a questão dos segundos, se você for mais rápido, você vence, você pontua. Se for uma prova que utilize os metros, se você for mais longe horizontalmente, ou então mais alto verticalmente, é metros do mesmo jeito. Tanto para frente como para cima, você utiliza metros. Se for uma prova que utiliza os metros, então se você for mais alto ou mais longe, você vai pontuar mais do que o seu adversário. E se for uma prova que utilize os quilos como critério de pontuação, se você conseguir levantar mais peso, mais quilos, você vai pontuar mais, né? Como por exemplo, aqui, que eu falei para vocês, salto em altura, que é a questão dos metros, uma prova aí de velocidade, que se você for mais rápido, você vai fazer a prova em menos tempo e você vai ganhar, né? Aqui embaixo também temos outra prova de salto, só que agora em distância. Quanto mais longe você for, maior será a sua pontuação. Ciclismo também, que é no tempo. E temos aqui o levantamento de peso, que é em quilos, né? Então, se você conseguir levantar mais quilos do que o seu oponente, você vai ganhar, tá bom? E esportes de precisão, que são aqueles esportes onde você utiliza da pontaria do controle da força que você vai empregar, tá bom? Que são, geralmente, esses esportes de precisão, você precisa acertar um alvo, tá bom? Seja ele se movendo ou então um alvo parado. Como, por exemplo, um bom exemplo desse esporte de precisão são os tiros ou com arco ou tiro esportivo, golfe e curling, que você precisa utilizar no tiro a pontaria e nesses outros aqui você precisa saber a quantidade de força que você está colocando, ser bem preciso nisso aí. Por isso o nome esporte de precisão. E na sinuca também, que a gente conhece também, né? A gente joga de vez em quando, que a gente utiliza tanto a pontaria como a quantidade de força correta para a gente conseguir encaçapar as bolas todas e vencer a partida, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido.
Qualquer dúvida a gente vai estar tirando ela logo mais em seguida, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o assunto, que tenha ficado claro para vocês, tá bom? E um forte abraço, fiquem com Deus, tá bom? E vamos tirar nossas dúvidas logo mais em seguida.